Hello everyone! Welcome to this class. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda a essa aula. I am Teacher Julia, sou a Teacher Julia e vou explicar a vocês sobre o nosso tema de hoje, ok? Bom, na aula de hoje nós falaremos sobre as question tags. O que são question tags? São perguntas que nós fazemos ao final de uma afirmação para confirmar tal informação que nós estamos passando ou querendo saber, ok? Então, vou dar logo um exemplo para a gente analisar depois como funciona essa estrutura. Vamos imaginar, então, se eu quero saber se duas pessoas são irmãos. Então, vou perguntar. Ou melhor, eu vou afirmar porque eu já tenho uma ideia de que eles são, mas eu quero que eles me confirmem, né? Então, you are brothers. E aí é onde entra a nossa question tag, porque até agora, you are brothers é uma afirmação. Question, pergunta. Até agora não existe pergunta, né? Porque não há inversão, então não tem nenhuma pergunta por enquanto. Agora, quando eu quero usar esse recurso de questionar no final, então vocês são irmãos, não são? You are brothers, aren't you? Esse verbo, you are é um verbo no presente, ok? Porque é uma ação estática, né? Um estado. Irmãos, as pessoas são irmãs. Então, aqui eu quero saber, you are brothers, nós vamos repetir esse verbo, ok? Sendo que com as question tags, se na primeira parte a frase é afirmativa, affirmative, na segunda parte ela será negative, ela será negativa. Então, aqui nesse caso, you are brothers, are é afirmativo, ok? Então, aqui vamos colocar no negativo, aren't, ok? Então, you are brothers, aren't, ok? Não são, agora a gente vai colocar o sujeito, vocês, ok? Então, vocês não são? Aren't you? Então, na question tag, a gente sempre repete o verbo, ok? E o sujeito da frase. Então, vocês são irmãos, não são? You are brothers, aren't you? Yes? Outro exemplo agora. Mudando o tempo verbal, ok? Porque conforme mudam as nossas frases, mudam o nosso tempo verbal da primeira frase, né? Da nossa afirmação, consequentemente, na question tag, nós precisamos respeitar esse tempo, ok? Do verb tense. Então, vamos lá. Nós temos aqui o exemplo. Nós, we will go to the cinema. Ok, nós vamos ao cinema. Só que eu quero confirmar, eu quero saber se nós realmente vamos. Então, we will go to the cinema. Qual é o verbo aí nesse caso? O verbo é will go, ok? Nós vamos, ok? Will está aí para indicar o futuro, go é o verbo principal. Na question tag, nós sempre utilizaremos, nesses casos de haver um verbo principal e um verbo auxiliar, nós sempre utilizaremos o verbo auxiliar, que nesse caso é will, ok? Então, aqui, lembrando, essa primeira parte da frase é afirmativa, ok? Então, mais uma vez, affirmative. Affirmative. We will go to the cinema. Então, aqui, na segunda parte, nós teremos uma question tag negativa, negative, ok? Então, vamos ver aí, qual é o verbo auxiliar? Will. E qual é a forma negativa do verbo will, que é o indicador de futuro? Won't, ok? Na negativa, won't. We will go to the cinema. Won't
Quem vai ao cinema? Quem quer confirmar isso? Eu quero confirmar se nós vamos. Então, nesse caso, o sujeito da frase é we. Nós, ok? Então, won't we? We will go to the cinema, won't we? Nós vamos ao cinema, não vamos? Ou nós vamos ao cinema, né? Yes? Então, no português pode ser que funcione um pouco mais tranquilamente, né? Mas no inglês a dica é sempre respeitar e seguir o tempo verbal, ok? Vamos ver agora as situações em que a frase principal, a afirmação, está no negativo e a nossa question tag, consequentemente, virá afirmativa, ok? Então, vamos lá. Temos aqui, no nosso exemplo, they are not coming to the party, ok? They are not coming to the party. Eles não vão vir à festa, ok? Podemos dizer are not ou na contração aren't, ok? So, they aren't coming to the party. Eles não estão vindo ou não virão à festa. Como será a question tag? Vamos ver então. Aí nós temos o verbo are. They aren't coming, ok? Eles não estão vindo. E aí, nesse caso, nós vamos utilizar o verbo are, ok? Lembrando, aren't negative. Ok? Então, negative. Agora, na segunda parte, se a primeira foi negativa, na segunda parte, nosso verbo será afirmativo, ok? Affirmative. Então, vamos ver aqui como fica. They aren't coming to the party. A forma afirmativa do verbo to be, no plural, aren't, fica no afirmativo are. Então, are. Agora, quem? Nós queremos saber se virão à festa. They, eles ou elas, né? Então, are they? E aí nós já temos, nesse caso, uma quase certeza de que eles não vêm, ok? Mas nós queremos confirmar, então a gente vai dizer they aren't coming to the party, are they? Eles não estão vindo à festa, estão? Ok? Mais um exemplo agora, dessa vez com o verbo no passado. Nós já vimos dois exemplos com o verbo no presente e um verbo com o futuro. Agora vamos ver um no passado. Então, vamos colocar aqui, olha, she wasn't late yesterday. Ela não estava atrasada ontem. Ela não estava atrasada ontem, ok? She wasn't late yesterday. Essa frase está no negativo, ok? She wasn't. Ela não estava, negativo, ok? E essa frase é uma afirmação, ok? Então, ela não estava atrasada ontem. Se nós pararmos aqui, ok, é uma sentença, ok? Agora, se nós colocarmos uma question tag, ela vira uma pergunta, só esse finalzinho. Então, vamos lá. She wasn't late yesterday. Como fica a question tag? Lembrando que agora, na segunda parte, ela fica afirmativa, ok? Então, affirmative. Vamos lá. O verbo aí, não existe verbo auxiliar, o verbo principal é o único que existe, que é was, wasn't, ok? Nesse caso, como está no negativo, wasn't. Então, she wasn't late yesterday. Ela não estava atrasada ontem. Afirmativo de wasn't é só tirar o not, né? Lembrando que wasn't é a contração entre was, not. Para tirar o negativo, só tirar o not. Então, was. Quem é o sujeito da nossa frase? Ela, she. Então, was she? She wasn't late yesterday. Was she? Ok. E aí a pessoa vai confirmar se ela estava ou não atrasada. Alright? Muito bem.
Então, basicamente, essa é a ideia. Eu recomendo que vocês pratiquem, façam atividades sobre isso, tentem incluir esse tipo de expressões, esse tipo de frases comunicativas no seu dia a dia, nos diálogos que você cria, ok? Se você conversa com alguém ou se você utiliza isso em algum processo criativo seu, tente utilizar isso na sua fala, porque isso vai te ajudar a se comunicar melhor. Assim como nós precisamos confirmar informações no português, isso também acontece em inglês, ok? Muito bem, então espero ter ajudado você a entender melhor sobre o tema da nossa aula de hoje, ok? See you next class. Vejo você na nossa próxima aula. Bye bye!